Eu parei para escutar o Senhor. Olá, caro amigo, cara amiga. Hoje é quarta-feira e é quarta-feira de cinzas. Para nós é um dia de grande importância porque marca o início do tempo quaresmal, que nos prepara para a Páscoa do Senhor. Este dia é dia de jejum. E então a igreja nos convida a um dia de preparação. Queria te convidar a pedir a assistência do Espírito Santo antes de meditarmos o trecho do Evangelho deste dia. Juntos, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos do mesmo Espírito, por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serem vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está no céu. Por isso, quando deres esmola, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido amigo, querida amiga, esse trecho do Evangelho de São Mateus nós lemos todas as quartas-feiras de cinza, porque ele evoca aquilo que nós chamamos como práticas quaresmais. São 3 práticas que herdamos da espiritualidade judaica do Antigo Testamento, do jejum, da esmola e da oração. A Sagrada Escritura apresenta essas 3 realidades, ou essas 3 práticas, como um caminho de conversão a Deus, então, e também como uma forma de responder ao chamado de aliança que Deus faz. E elas são importantes porque elas dizem de um tripé que sustenta a nossa existência. Ninguém é bloco acabado e ninguém vive por si mesmo e para si mesmo.
Então, essas três práticas do jejum, da esmola e da oração, que nós hoje temos a prática de chamar mais a questão da esmola como caridade, porque esmola tem um sentido até meio pejorativo, né? Elas dizem desse tripé que sustenta a nossa existência. A nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo. O ser humano é um ser de relação, um ser político, não vive isolado. E a nossa relação consigo mesmo, conosco mesmo. A relação com Deus tem a ver com a oração. E Jesus nos convida a esta oração que brota de um relacionamento íntimo e profundo com Deus antes de práticas externas para demonstrar aos homens o nosso ser religioso. Quando tu orares, entra no teu quarto e o teu Pai que vê e que sonda o coração, sabe do teu coração, escuta a tua oração. Uma relação de confiança, uma relação de intimidade. Mais do que somente uma prática religiosa para que os outros vejam. Quando tu deres esmola, a relação com o próximo, né? A caridade, não toques a trombeta, não faça propaganda de si mesmo, é isso que o Senhor está falando, né? Hoje, com o aspecto das redes sociais e da grande exposição da vida das pessoas, o grande risco da cultura da imagem, do culto à imagem, a gente cair nessa tentação, né, de tudo se tornar motivo de demonstração ao outro. Esta caridade, ela tem a ver mais com a capacidade de sentir a dor do outro, de ter empatia pelo próximo, de sentir compaixão, de sair de si, né? De ser capaz, não de oferecer aquilo que sobra, mas de, tentando se colocar no lugar do outro, oferecer aquilo que ele tem necessidade. Mesmo que às vezes vá me fazer um pouco de falta, ou pelo menos vá me privar de uma coisa que eu poderia ter naquele momento, mas que também poderia, em benefício de ajudar alguém, ser caridoso. É uma relação de bondade, é uma relação de fraternidade, é uma relação também de compaixão com o outro. E o jejum diz a nossa relação conosco mesmo, a nossa relação com as paixões, com os nossos desejos, porque não tem a ver somente, isso também, jejum é privação de alimento, porque isso é uma pedagogia para educar as nossas vontades, mas mais profundo do que a privação do alimento, e a privação do alimento deveria ser uma imagem dessa capacidade de educar as nossas vontades, de educar os nossos desejos. Então eu posso fazer jejum também sobre a renúncia daquelas vontades, daqueles desejos que às vezes habitam o meu coração e que são, grande parte das vezes, se tornarem gestos e atitudes, pecarão contra o amor e a caridade contra o outro. Abismarão o amor ao próximo, abismarão o amor de Deus. E por isso a capacidade de renunciar, de educar os desejos. E Jesus nos Evangelhos ele nos convida muito isso, né? Todo aquele que se encoleriza contra seu irmão é réu diante de Deus pela sua cólera, porque é um sentimento interno. Então, no início da Quaresma, essas práticas quaresmais, a Igreja nos oferece como pedagogia para ajudar a nossa conversão. Hoje, quarta-feira de cinzas, também como uma prática, a Igreja nos convida ao jejum. Nós temos duas práticas, tá? Nós temos dois modos.
A gente confunde muito jejum e abstinência. Hoje é dia de jejum. Jejum significa privar-se de alimento. A abstinência significa renunciar naquele momento, por exemplo, à carne. Eu me abstenho de carne. Hoje é dia de jejum, então significa dia de privação. Claro que por questões, às vezes, de idade ou por questões médicas, nem todos podem fazer jejum. Mas o jejum também é uma atitude de fé. Então, jejum é a privação do alimento. Abstinência é, por exemplo, você não comer carne vermelha, Sexta-feira Santa, por exemplo, e nas sextas-feiras da Quaresma, não são dias de jejum, são dias de abstinências. As sextas-feiras do tempo da Quaresma, abstinência de carne. Dia de jejum é somente hoje, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Nós somos convidados a essas práticas que pedagogicamente nos conduzem, nos ajudam no nosso processo de conversão. Deus te abençoe no início deste tempo quaresmal. O Senhor te abençoe e te guarde. Ele volva para ti o seu olhar e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu parei para escutar o Senhor.